Você já parou para pensar que aquele momento que parece ser o mais doloroso, o mais difícil, o mais traumático da sua vida, pode carregar por trás dele um grande propósito? Eu sou o professor Luiz Fernando, do portal EADREX, Evolução, Autoconhecimento, Disciplina e Resultados com Excelência. E eu estou aqui hoje para contar para vocês 3 histórias que me marcaram bastante e que eu acredito que vai tocar o coração de vocês também. A primeira história foi uma história que aconteceu no início dos anos 90. A galera mais jovem agora não vai saber, mas quem tem mais de 40 ou 50 anos com certeza vai se lembrar, porque foi algo que parou o país. Lançaram um documentário contando toda essa história. Eu assisti esse documentário e achei a atitude da mãe, que foi a pessoa que mais sofreu com toda essa história, uma atitude nobre. Já a segunda e a terceira história foram histórias também, obviamente, muito tristes, mas que tiveram desdobramentos muito positivos e que as pessoas que passaram por aquela dificuldade, por aquela dor, aquele sofrimento, conseguiram converter toda aquela energia negativa, de tristeza, de melancolia, em algo muito positivo e que também beneficiou a vida de muitas outras pessoas. No ano de 1992, a atriz Daniela Pérez, filha da autora de novelas Glória Pérez, foi covardemente assassinada por um colega de profissão. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes sobre o que aconteceu, né? Alguns anos atrás foi lançado um documentário, uma série, né, sobre esse acontecimento. Vocês podem pesquisar aí na internet. Não consigo mensurar a dor que essa mãe sentiu. Ela tinha todos os motivos possíveis para se isolar, para ir embora do país e nunca mais querer ver ninguém. Ela poderia até mesmo entrar numa depressão profunda, ela tinha motivos suficientes para isso. Enfim, ela poderia simplesmente querer viver o luto dela em paz. Mas não. Ela teve uma atitude diferente. Ela decidiu transformar toda a dor e o sofrimento dela em um propósito muito maior. Foi aí que ela decidiu liderar uma mobilização nacional e conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas feitas a punho, tá? Levou tudo isso lá no Congresso e conseguiu mudar a lei do país. Ela percebeu, a partir do assassinato da filha dela, que existia uma falha muito grande na nossa lei, na lei brasileira. Olha só que absurdo, se a polícia pegasse alguém cometendo um crime ambiental, seria algo muito pior do que um crime de homicídio, como aconteceu contra a atriz Daniela Pérez. A partir dessa mobilização da Glória Pérez, os crimes de homicídio qualificado se tornaram crimes hediondos e passaram a ter uma punição muito mais severa do que era antes desse crime. Ela não trouxe a filha dela de volta, mas ela conseguiu fazer com que toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ela sentiu fosse transformado em uma atitude no sentido de não deixar com que outras mães passem pelo que ela passou. Porque a lei foi endurecida, a lei foi enrijecida. Para contar as outras 2 histórias, eu preciso contar um pouquinho da minha história, um pedacinho breve da minha história, há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás, que foi quando eu trabalhei como cinegrafista num canal de TV fechada aqui da minha região. O cinegrafista, para quem não sabe, é o câmera, né? O cameraman que trabalha ali nos bastidores, é responsável por fazer as imagens, né? Então eu trabalhei nessa TV e ali a gente tinha alguns programas de entrevista, né? Entrevista com pessoas aqui da região mesmo e que contavam histórias das suas vidas, né? Histórias de luta, desafios, enfim. 2 dessas histórias me marcaram muito, que são as que eu vou contar aqui para vocês agora. Um senhor já com a idade bastante avançada, ele tinha ali entre uns 75 a uns 80 anos, não sei exatamente a idade, mas ele já tinha a barba bem longa, né? Uma barba branca. Ainda na sua juventude, esse senhor passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida, que foi a perda do seu filho, ainda criança. Eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas eu me recordo que ele contou que ele tinha um filho pequeno e esse filho foi atropelado, infelizmente veio a óbito. E ele começou a se recordar que o filho dele era apaixonado pelo Natal. Ele era uma criança que se encantava com o clima natalino e amava Papai Noel. Então esse senhor, na época ainda jovem, ele decidiu que para o resto da vida dele,
todo final de ano ele iria se fantasiar de Papai Noel e iria levar alegria para as crianças. Essa história me marcou bastante porque eu consegui enxergar naquele homem, naquele idoso, que cada sorriso de uma criança, cada alegria que ele conseguia levar, ele conseguia ali, sei lá, enxergar um pedacinho do filho dele que se foi tão precocemente, né? Então, para ele aquilo não era um trabalho, aquilo se tornou uma missão, realmente um propósito. A terceira história, eu também tive a honra de ouvir direto das pessoas que passaram por ela. Foi também durante a gravação de uma entrevista, dessa vez uma entrevista de estúdio, onde a pauta era para falar sobre um transtorno alimentar gravíssimo, que é a anorexia. Hoje em dia, quase todo mundo já ouviu falar sobre, né? Mas ali nós tínhamos um senhor de aproximadamente 55 a 60 anos e uma nutricionista. Os dois estavam ali naquele programa para falar sobre esse transtorno, sobre o que isso pode causar, para alertar outras pessoas, né? Para alertar alguém que estivesse passando por esse problema. E no desenrolar da entrevista, esse senhor contou que ele perdeu uma filha muito jovem para anorexia, infelizmente. Foi o momento mais triste da vida dele. Na época não se tinha informações, ninguém falava sobre, não tinha internet. Ele e a família dele não sabiam pelo que essa garota estava passando, né? E ela foi perdendo peso, ela foi desenvolvendo outras doenças por conta da anorexia, até que chegou o momento em que ela faleceu, né? Infelizmente ela faleceu, ela não resistiu. E esse senhor, ele decidiu estudar sobre a anorexia, sobre esse transtorno alimentar. Então ele se debruçou em livros, ele começou a pesquisar na internet e ele aprendeu tudo sobre a anorexia. E aí, num determinado momento, quando estava em alta os blogs, ele criou um blog. E esse blog, ele tinha todas as informações sobre a anorexia e ele deixava o contato dele lá, o e-mail, o telefone, para que pessoas que estivessem passando por esse problema, ou familiares de pessoas que estivessem passando pelo mesmo problema, entrassem em contato com ele para que ele de alguma forma pudesse ajudar. Então foi algo que me marcou bastante, porque esse senhor passou pelo que ele passou, perdeu a filha para anorexia e decidiu, como propósito de vida, propagar as informações desse problema para que as pessoas pudessem ter a informação que ele não teve quando ele precisava ter e para que as pessoas que precisassem de ajuda pudessem contar com ele. E aqui vem um momento chave dessa entrevista que nós estávamos ali gravando, que foi quando a gente pausou, né? E nos bastidores a nutricionista comentou que ela só estava viva e só estava ali naquele momento graças a esse homem, a esse senhor ali. E ela não ia falar isso durante a gravação, porque ela foi chamada como nutricionista para explicar de forma técnica, né, de forma objetiva ali, sobre esse transtorno. Mas ela acabou contando que ela teve anorexia, inclusive foi o que motivou ela a fazer a faculdade de nutrição, se tornar nutricionista para ajudar outras pessoas nessa área. E só que aí ela contou em off ali que ela só estava viva graças a ele, porque ela foi resgatada, recebeu as informações, as orientações por meio desse senhor. E foi algo assim que a gente ali no estúdio quase chorou, sabe? A gente segurou as lágrimas realmente porque foi algo muito bonito. Você percebeu uma semelhança entre essas três histórias? São dois pais e uma mãe que passaram talvez pelo maior sofrimento da vida deles. Eles sofreram, eles choraram, mas os três tiveram o mesmo questionamento. Já que isso aconteceu, o que eu posso fazer a partir disso? E foi aí que eles tomaram uma decisão que impactou na vida de muitas pessoas. Agora eu quero encerrar esse vídeo simplesmente com uma frase que talvez pode fazer sentido para você. A maior dor que você já passou, ou que talvez você esteja passando nesse momento, ela pode se tornar um grande propósito. Ela pode se tornar o maior bem que você pode vir a fazer para o mundo. Pense nisso.